eu estou um pouquinho rouco. Peguei uma gripe. Estou quase voltando ao normal. Já estou meio mal, certo? Bom, então, nesta nossa aula, nós vamos começar a ver como é que é a formulação de problemas de valores de fronteira em eletrostática, né? A gente inicialmente vai derivar a forma final da energia eletrostática. A gente fez energia ainda no vácuo, né? A gente juntou cargas livres. A gente agora vai ter uma formulação mais geral para a energia. A gente vai ver depois que a eletrostática pode ser obtida resolvendo essas equações diferenciais de segunda ordem, Laplace-Poisson. Vou mostrar alguns exemplos, né, de solução dessas equações para problemas de alta simetria, né? Certo? Vamos derivar uma expressão para a solução integral da equação de Laplace para uma região limitada por fronteiras em que o potencial tem uma certa especificação. A gente vai ver como o potencial de fronteira pode influenciar na solução, né? E, finalmente, a gente vai mostrar como é que a solução, usando funções de Green, né, vai definir, vai conceituar funções de Green e derivar o teorema da unicidade. Então, essa aula de hoje está um pouco carregada, tá certo? Tem 14 páginas meia densas, né? Bom, então, a energia eletrostática, a obtenção da energia eletrostática, você sabe que a gente pode controlar cargas livres, né? Pode mover cargas livres através de circuitos, né? Ele não tem controle sobre as cargas ligadas, né? As cargas livres, elas migram, você pode transferir de um eletrodo para outro aplicando diferença potencial, né? E os dielétricos que estiverem por perto, eles vão, ou seja, essas cargas livres criam campos que separam as cargas ligadas, né? E é assim que você consegue atuar sobre os dielétricos em torno. Mas você não consegue transferir essas cargas ligadas, você tem que transferir cargas livres, né? Então, a energia eletrostática é obtida vendo de que forma a energia do sistema varia por uma pequena variação da carga livre do sistema, né? Essa é a ideia de você determinar. Então, se você tem uma situação em que você tem regiões de carga espacial são as cargas livres, né? Pode ser um eletrodo com cargas, tem dielétricos de uma região de interesse aí, né? Então a pergunta é se esse sistema está em um determinado estado. Esse estado é caracterizado pela densidade de cargas livres que você colocou no sistema e o potencial que foi obtido como solução desse problema, né, como um todo. Então, nesse estado, a energia é WE, né? Então, a variação de energia, se eu modificar minha região de carga espacial, então que a densidade de carga varie de uma pequena quantidade, pode ser calculada, certo? O princípio é simples, né? É que nem você pegar uma carga e colocar numa região em que o potencial é φ, né? Então, se a carga é ΔQ, que você adiciona, então a energia varia de φ ΔQ, simplesmente. Então, é isso que a gente tem, tá certo? Isso aqui é uma variação de densidade, né? Em todo o volume da região, vai me produzir uma variação de energia φ Δρ, né? dV, certo? Porque é integral de volume, né? Ok. Já tem, certo? Agora eu vario a densidade de uma pequena quantidade. Não, a densidade é ρ. Eu vario a densidade de um pouquinho de nada, certo? Δρ. Então a energia vai ser o que tinha antes com o incremento desse Δρ. Vai ser φ Δρ, né? Que vai... No caso discreto. No caso discreto, mesma coisa. Só que agora é a mesma coisa. Qual é a variação de energia, certo? Você trouxe uma carga para o sistema, Q vezes o potencial que estava lá, né? Certo? Então é mais ou menos isso. É a variação de Δρ, se a gente calcular, vai dar a mesma coisa aqui, certo? Δρ vezes dV, né? Integral de volume. Então, nesse processo, você constrói o sistema, você variando a energia de um valor inicial nulo,
de carga, né? Carga nula, se não tem carga, varia a densidade aos poucos até um estado final. Quando, em cada ponto dessa variação, o potencial acompanha essa densidade de carga, ele vai variando também, certo? Então, essas duas coisas variam e você vai calculando essa integral, né? Essa integral, você variou de Δρ, integra no volume e vê quanto é que varia a energia, certo? Então, se a sua densidade de carga varia de 0 a ρf, e a sua densidade, e o seu potencial varia de 0 a φf, então você integra, né? Você determina isso por uma integração simples, certo? Isso se aplica a qualquer sistema, seja ele linear ou não linear. No meio não linear, a relação entre potencial e densidade de cargas livres é não linear. Certo? A gente se pergunta, por que isso? Bom, se fosse no vácuo, sem dielétricos, né, a variação seria linear, porque o potencial tem expressão, né? O potencial é linearmente relacionado. O potencial de um sistema de cargas é o quê, né? Integral de volume, né? Ρ de x', 4πε0, módulo de x menos x', né? Se Ρ duplica, x duplica. Linear, no vácuo, né? Mas quando você tem dielétricos, as cargas livres, tá certo? Criam campos que modificam a distribuição de carga nos dielétricos. E isso torna o processo pode ser não linear. Esse dielétrico pode variar não linearmente essa separação, certo? Então, a forma como ele vai reagir à variação de carga pode ser não linear. Então, isso pode acontecer, né? Se o sistema é linear, porque o potencial varia linearmente com a densidade de carga. Então, o sistema, no caso de sistemas lineares, né, o que acontece? A densidade de carga varia de 0 ao valor final, certo? Digamos, esse aqui, né? E, para um dado estado Ρ, o valor de Ρ pode ser relacionado a ρf por uma constante que varia de 0 a 1. K igual a 0, a densidade dá 0. K igual a 1, a densidade dá ρf. Né? Como o sistema é linear, tá certo? O potencial também varia proporcionalmente. Né? Você pode escrever que o potencial é um múltiplo do valor final. Certo? Ou seja, φ sobre Ρ, só quer dizer o seguinte, que φ sobre Ρ, a razão, é igual a φf sobre ρf, sistema linear. Né? Não é isso? Essa tangente é constante, né? Φ sobre ρ, certo? Ou seja, você pode parametrizar a integral, porque tudo que a gente está fazendo aqui é essa integral aqui. Ó. Se ρ é k ρf, que é um valor final fixo, e φ é um valor k φf, o que nós temos naquela integral ali? Integral de 0 a ρf, né? De φ delta ρ, né? Essa é uma das integrais, né, que tem lá. Isso aqui é a integral de K de 0 a 1. Certo? Φ é K φf, não é isso? Ρ é K ρf, né? Essa variável contínua K varia de 0 a 1, tá certo? Então, dρ é igual a dk ρf. Ok? Então, esse aqui vai dar dk ρf. Então, esse φf e ρf são constantes, saem da integral. Integral de 0 a 1 de kdk. Que é K2 sobre 2, que dá quanto? 1 meio, né? Dá 1 meio do valor final de ρ, valor final de φ. Então, a integral em relação à densidade de carga, dá esse valor aí. Né? Então, observe que essa integral aqui deu 1 meio, né, do valor final do produto do potencial, o potencial daquele estado final. Certo? Então, o que tem? A energia no estado final vai ser quanto? 1 meio de ρ final, φ final, integral de volume dessas quantidades, que é o que a gente já tinha antes, certo? Que é o nosso resultado já derivado anteriormente para meios lineares. Né? Para o meio linear, a energia é, de fato, o meio de integral de ρφ. Mesma coisa, se for no ponto de vista do campo, se não for linear, então não é assim que calcula, certo? Essa é uma expressão que é um caso particular para sistemas lineares. Energia é a integral de volume de 1 meio de ρφ. Isso é o ponto de vista, né, da fonte. Certo? Se o sistema for não linear, então você só pode calcular a energia dessa forma aqui. Né?
Você tem que saber que função é essa, φ de ρ, essa função aqui, ó, e calcular essa integral não linear, tá certo? Depois de integrar no volume, calcula a energia. Tá? Esse é o ponto de vista da fonte, né? Só um minutinho para eu ter certeza que está gravando aqui. Tá. Bom, e no ponto de vista do campo, né? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, tá certo? Há uma variação incremental Δρ na densidade de cargas livres, corresponde à variação incremental de D, e essas variações são relacionadas pela equação de Maxwell, né? Certo? Esse acréscimo divergente dele deve corresponder a esse acréscimo de ρ, certo? Então a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes, muda, tá certo? Faz aquela regra da cadeia que a gente já fez, né? Aparece φ ΔD aqui, transforma aquela regra da cadeia que é a mesma que a gente fez antes, e aparece uma integral de superfície numa superfície de raio muito grande, em que os campos decaem, né? O que quer que seja, pode ser linear ou não, mas o campo vai decair daquele jeito mesmo, né? E aquela integral de superfície dá uma contribuição nula e fica uma integral de volume, que é esta aqui, né? E observe essa integral maluca aqui que aparece, né? Integral de E ΔD de 0 ao valor final de D. Eu estou botando o limite de integração vetorial aqui em cima, tá? Mas observe que isso aqui, no fundo, é uma integral de linha. Em que espaço? Bom, não é no espaço geométrico. É no espaço chamado espaço de estado. Ou seja, em que os eixos são as coordenadas de x, então a integral de linha, né? Para cada valor de D, você tem um valor de E correspondente, para o sistema não linear, você não sabe como é que ele era. Então você está integrando numa trajetória qualquer, certo? Até o valor final df. É como se fosse aquele meio do magnético, né? Mesma coisa. É. Que é o pH. Isso. Mas o que eu quero dizer é que esse integral pode depender ou não da trajetória, né? O sistema pode ser conservativo ou não, depende, né? Essa não linearidade pode gerar esse tipo de coisa. Por exemplo, vir por aqui pode ser uma coisa, vir por aqui, por outra trajetória, pode ser outro resultado. Né? Depende de como você coloca o sistema no estado final. Pode depender. O sistema linear, você não sabe, certo? Mas só para ilustrar que essa integração seria num espaço, que é um espaço, não é um espaço tridimensional, é um espaço de estado em que os eixos são as coordenadas de D. Né? Certo? E você tem que saber em cada ponto, né? O ΔD é isso aqui, né? O vetorzinho ΔD, e o E, para esse dado D, o E tem um valor, certo? Tá? Bom, então, para o sistema geral, não linear qualquer, essa é a forma de calcular a energia, né? Dessa forma. Tem que saber como qual é a relação entre esses dois vetores, tá certo? Eles podem ser colineares, por exemplo, né? Então isso aqui fica simples de calcular, fica o integral escalar tradicional. Né? Se eles forem anisotrópicos, aí é diferente. Daí você tem que ver como é que é a relação, para saber. Né? E mais uma vez, né? Então, um sistema linear isotrópico, né? Quando é isotrópico, eles são colineares, tá certo? Né? As magnitudes são relacionadas, né? Pelos valores finais, a razão. Você pode dizer que D é um K dF, é uma coisa que eu fiz antes, é igual a K, é F. Então, você muda a parametrização novamente, né? Essa integral do espaço de estado vai dar integral de K é F, né? Escalar dk, né? De novo, certo? df, né? Variação ΔD é ΔK df. Então, isso aqui vai dar df, é F, né? Integral de 0 a 1 de K dk. Que dá o meio de novo, né? O meio de df, certo? E aí você tem o valor final da energia como aquela que a gente já mostrou antes, né? Aquela expressão, agora tirando o subscrito, né? Dado o estado, ou seja, dado D e E, você sabe que a energia é calculada no integral de volume nesse espaço, tá certo? Muito bem, só para ilustrar, né? Ou seja, a energia é calculada desse jeito, agora independentemente se tem dielétricos envolvidos ou não. Tem que saber calcular isso aí dessa forma, né? Importante observar também que a expressão é exatamente a mesma, né, no caso linear, naquela que foi feita no vácuo, né? DE. Né? Então aparece DE aí. Certo?
Bom, como é que a gente resolve a eletrostática, então? Né? De posse das equações de Maxwell, você tem aí divergente de D igual a ρ, rotacional de E igual a zero. Vamos assumir um meio linear, homogêneo e isotrópico, certo? Então, nesse caso, D igual a epsilon E, né? Epsilon é a permissividade elétrica. Eu fico com divergente. Bom, linear já está aqui mostrando, isotrópico quer dizer que isso aqui é um escalar, o epsilon, e homogêneo quer dizer que epsilon independe das coordenadas. Então, você tem divergente de epsilon E, daí epsilon não depende das coordenadas, epsilon divergente de E, certo? Igual a ρ, e a equação que você obtém é divergente de E, ou sobre epsilon, né? Bom, dessa equação, nós sabemos que o campo irrotacional pode ser obtido do gradiente de uma função escalar. Né? Sinal aqui, opa, tudo bem. O sinal é obtido, surgiu naturalmente na nossa derivação, né? Então, se eu boto aqui, vai ter, então, Laplaciano de φ menos ρ sobre epsilon. E essa é a chamada equação de Poisson, né? Equação de Poisson é uma equação não homogênea, né? A solução tem a solução da equação homogênea. Equação homogênea tem solução geral, né? Essa aqui, quando o segundo membro é zero, chama-se equação de Laplace. Né? Então, a solução da equação de Poisson, essa aqui você tem a solução de uma equação homogênea. Em muitas situações, você resolve essa aqui, né? Tem soluções bem características em cada sistema de coordenada. Acha a solução homogênea, a solução dessa equação para o mesmo problema, quando você tem, depende dessa função ρ. Né? Então, nesse caso aqui, a solução vai ser uma combinação da homogênea, solução geral, né? Mais a particular. Né? Particular que depende da função densidade. Né? Certo? Vou fazer alguns exemplos de solução da equação de Poisson ou de Laplace, certo? Para problemas de alta simetria, vamos ilustrar também aqui, né, algumas propriedades que vão surgir, que a gente vai usar. Então, considere esse problema em que você tem, mais uma vez, um problema simples. Né? Agora, a gente vai resolver esse problema. Nós resolvemos esse problema por integração, né? Usando função delta, certo? Calcula o campo também, você pode mostrar aqui o gradiente da função inversa. Né? O campo surge naturalmente da lei de Coulomb. Né? Agora a gente vai resolver a equação de Poisson para esse problema, certo? Bom, mais uma vez, a função densidade é Q delta. Né? Vamos botar x num ponto RAR, então a equação a ser resolvida é essa, né? Menos Q sobre epsilon, função delta. Bom, se x está fora da origem, essa equação assume essa forma. Por simetria, o potencial só depende de R, certo? Né? Bom, se o potencial só depende de R, ele tem essa forma, o Laplaciano em esféricas. Se você resolve, vamos resolver rapidinho aqui, né? 1 sobre R2, DDR, R2, dφ dr igual a zero, multiplica por R2, dá a derivada de R2, né? Daí, primeira integração, né? Vai dar R2 dφ dr igual a constante, aliás, desculpe, uma constante chamada de A', tá certo? Eu estou usando ali porque eu quero usar A no final. Vou usar a' agora. Então, você tem dφ dr igual a A' sobre R2. Integro mais uma vez,
Fica com φ igual a menos a' sobre R mais B. Certo? Daí eu chamo menos a' igual a A. Então a solução geral é da forma função inversa mais uma constante. Então a solução geral da equação de Laplace em esféricas em que o potencial só depende de R é bem característica, é a função inversa mais uma constante. Tá? Vamos calcular essas constantes agora, tá certo? Bom, aí depende, qual é a condição do contorno, né? Eu preciso saber quem é o potencial no infinito, certo? Vamos admitir que ele seja zero, certo? Eu posso dizer, bom, o potencial no infinito é V0, tá? Seria outro problema, tá? Mas vamos fazer um problema natural em que o efeito desaparece no infinito, você não tem nenhum efeito, né? Então o potencial no infinito é zero, ou seja, quando R é muito grande, φ dá zero, quer dizer que A igual a zero. E B? Quem é B? Bom, B tem que ser relacionado a esse parâmetro aqui, certo? Singularidade na origem. Tá? Então, vamos lá. Então, Laplaciano de φ, vamos agora voltar à equação original, menos Q sobre epsilon delta. Vamos integrar em torno da origem, né? O Laplaciano, que vai dar menos Q sobre E. A integral da função delta dá quanto? 1, né? Dá menos Q sobre E. Aqui eu uso... Isso aqui é divergente do gradiente de φ. Esse é um vetor, né? Que é o campo elétrico, tá certo? Menos o campo elétrico. Então, teorema de Gauss, integral do divergente nessa superfície de raio R0 é o fluxo desse vetor aqui, certo? Né? Vai ser o fluxo desse vetor. E a gente calcula o gradiente de φ daqui, né? O gradiente de φ é quanto? Menos B sobre R2 AR. Certo? Então, tá certo, né? Menos B sobre R. Daí você tem D sigma R2 de ômega, né? D sigma vetor vezes AR, né? Então, R com R dá 1, R2 cancela, R0 ao quadrado, no caso, né? Calculado na superfície de raio R0 aqui, tá certo? Independente do valor de R0, se cancela. Da integral de ômega, dá 4π menos 4πb. Conclusão, B igual a Q sobre 4π epsilon. Né? Então, a solução do problema está aqui, né? Certo? O potencial é Q sobre 4π epsilon R. Né? Quem já sabia desse problema. Ele só mostrou como é que, formalmente, resolvendo o negócio diferencial, a gente resolve usando a função delta. Tá? Bom, e aí surge a propriedade importante que a gente vai usar, né? Uma identidade matemática importante, né? Que vai nos permitir definir funções de Green para a equação de Poisson-Laplace. O que a gente mostrou, né? Que o Laplaciano de Q sobre 4π epsilon R é menos ρ sobre epsilon, né? Menos Q delta sobre epsilon, né? Ou seja, o Laplaciano, se você bota aqui, né? Q cancela, epsilon cancela, 4π passa para lá, o Laplaciano da função inversa é menos 4π delta de x. Essa é a propriedade importante, certo? Né? Isso é uma identidade importante, que ela é usada para a gente resolver equações diferenciais, a equação de Poisson, certo? Solução geral usando funções de Green, né? Ou seja, se você coloca, então, desloca a origem para x', basta você substituir, quando isso aqui dá zero, você bota aqui, né? X', certo? Então, essa é a identidade que a gente vai usar bastante, certo? Para poder construir soluções gerais. A gente vai voltar a ela depois, tá certo? Então, com esse exemplo, a gente teve essa identidade e vai guardar isso aqui para depois, certo? Mais outro exemplo. Oi. Essas são as propriedades que servem para campos vetoriais de uma maneira geral. Sim. Especificamente para esse caso
Não, é só mostrando que desse resultado a gente deriva uma expressão matemática que a função inversa tem um Laplaciano que é menos 4π. Tá? Okay. A gente fez isso lá no caso do curso de Fundamentos de Ótica, a gente usou isso aí, sem falar, acho que ele nem falou em função delta, fez de outra forma. Certo? No caso desse problema, para qualquer campo vetorial com variação apenas em R. Aí, pelo teorema da divergência, ele tem que ter essa variação de 4π. Só que quando você faz com o teorema da divergência, ele tem uma inconsistência, porque a função diverge por causa desse delta. Exatamente. Aí ele... Daí essa é a... Ou seja, essa propriedade para uma função de 3 variáveis é assim, né? Certo? Se tivesse tempo também, teria delta de x menos t, delta de t menos t', se tivesse tempo no meio, certo? Então isso vale em qualquer sistema. Bom, vamos para um próximo exemplo, só para mostrar como é que são, quais são as condições que a gente precisa utilizar. A gente vai usar a condição de contorno agora, certo? Que a gente falou quando derivou da equação de Maxwell. E está resolvendo a equação de Poisson, né? Ora, por exemplo, nós resolvemos já esse problema, certo? Uma esfera uniformemente carregada de raio A. Calculamos tanto o campo quanto o potencial dentro ou fora por integração direta, certo? Mas uma outra forma é por equações diferenciais. Observem que você tem que quebrar em 2 problemas, porque dentro da distribuição, o Laplaciano ele satisfaz uma equação homogênea, certo? Aliás, não homogênea, desculpe. Né? E fora satisfaz uma equação homogênea. Então, eu não posso usar uma única expressão para os 2 casos, para o potencial, certo? Porque uma única expressão teria que ter continuidade de derivada, de todas as derivadas possíveis. Isso não vai acontecer, porque são coisas diferentes, são problemas separados, certo? Então, eu tenho que atribuir uma função φ1 aqui dentro e uma função φ2 lá de fora. Né? A função φ1 satisfaz a equação de Poisson, em que ρ0 é uma constante, e a φ2 é a equação de Laplace, que nós já sabemos a solução geral, que é essa aqui, né? Constante mais b sobre r. Certo? Então, o nosso problema consiste em resolver essa equação sabendo, novamente, observe que isso é um problema de alta simetria, que a função depende só de r. Né? Volta novamente àquela mesma forma de derivada, né? Certo? Agora, só que agora não é mais zero aqui. Certo? Então, a gente pode resolver isso aí. Vou fazer rápido aqui, só para ilustrar. Né? 1 sobre R2... menos ρ0, né, que é a constante sobre epsilon. Então, você tem aí, passa o R2 para lá, né? Integra a primeira integral, tá certo? Vamos integrar. Aqui vai dar R3 sobre 3, né? Como eu sei a questão do sinal, eu já vou botar aqui menos A, tá certo? Em vez de botar mais, que é a constante, né? Não tem problema. E agora eu passo o R2 para cá, né? Fica R, menos A sobre R2. Integro mais uma vez, né? R2 sobre 2 sobre 3, dá sobre 6. Observe, desculpe, dentro é epsilon 0, tá? Agora que eu percebi no problema aqui. Dentro a permissividade é 1, eu estou fazendo um problema bem diferente aqui. Aqui é epsilon 0, fora é epsilon, certo? Tá bom? São meio diferentes. Mas a simetria esférica continua, não está perdida, certo? Foi o que eu fiz aqui agora, integrei, não foi? Que agora vai ficar mais A sobre R, né? Mais B. Então, observe, né? A solução da equação homogênea, que é essa característica é particular. Certo? Então, o que nós temos aí? φ1 e φ2
São constantes diferentes, né? A2, não pode ser a mesma. Isso aqui é A1, B1, tá certo? Aqui vai ser A2 sobre R mais B2, né? Então, o que nós temos? 4 incógnitas a serem determinadas, 4 constantes, A1, B1, A2, B2. Né? Precisa de 4 equações, certo? 4 imposições. Então, observe, né? Do lado de fora, admitamos que o potencial muito longe é nulo. Né? Certo? Então, isso aqui desaparece, fica esse termo. Então, só se B2 igual a zero, primeira equação. Tá? Segunda condição, que o potencial é bem comportado dentro da esfera. A esfera tem distribuição uniforme, a gente não espera, não tem nenhuma singularidade, né? Não tem nenhuma função delta lá dentro, certo? Então, o potencial é finito. Então, φ1 de R igual a zero é finito. Segunda equação, segunda condição. Então, termo que divergir na origem, tira. Esse termo aqui não pode participar. Então, você tem o quê? Esse constante tem que ser zero. Então, segunda condição. Faltam duas. Bom, a terceira é que o potencial é uma função contínua, né? Em cada ponto só tem um valor. Então, em R igual a A, eu tenho que igualar φ1 de A a φ2 de A. Nesse caso, na fronteira, o potencial Isso é o quê? seria contínuo na fronteira dos potenciais. É o potencial calculado por um lado, tem que ser igual ao potencial calculado pelo outro. Eles têm que ser o mesmo. Hã? Sim, tem que ser o mesmo. Porque num ponto do espaço, certo? O potencial não pode ter mais de um valor. Isso é uma coisa básica, né? Só tem um valor, que é uma integral, né? Aquela integral lá, certo? Só tem um valor, então tem que ser igual, certo? Então isso aqui dá uma terceira equação. Eu não vou escrever, né? Vou deixar aí. Certo? E falta uma. Condição de contorno. Olha, essa aqui é a mesma coisa que dizer que é tangencial é contínuo, certo? Se é tangencial é contínuo, é que o potencial também é contínuo. É tangencial é você pegar na fronteira dois pontos próximos, calcular a diferença de potencial de um lado e do outro. Se o potencial for igual em cada ponto, essa diferença de potencial assim, tangencial é a mesma, ou seja, a tangencial é contínua. Né? Então, isso é equivalente a uma das condições para o campo elétrico, certo? Então, a outra condição vem da condição para D. D normal, né? D2 normal menos D1 normal é igual a densidade de carga superficial, se ela existir. Só que nesse problema não tem carga de superfície. Não está estabelecido que tenha. Certo? Só se eu falasse, ó, tem ρ0 e tem também um ρs aqui. Certo? Mas eu não falei que tem, né? Então não tem. Não tem um condutor de elétrico, só vai acontecer ρs quando aparecer corrente cruzando uma interface entre condutores distintos. Aparece a densidade de carga superficial. Condutor e dielétrico em contato com condutor eletrizado. Parece uma carga de superfície. Certo? Então, não é o caso aqui. Você tem uma região de carga espacial, de volume, não tem carga de superfície. Então, nesse problema, ρs igual a zero, e por isso, a condição do contorno é D1 normal igual a D2 normal. Como é que, isso aqui vai me dar o quê? Né? Bom, vamos ver. D é igual a εE, não é isso? Dentro a permissividade é ε0, então dentro vai dar isso. ε0 é 1 radial, que é o normal, né? É igual a epsilon é 2 radial. Por sua vez, o E é menos gradiente de φ. E a componente radial é menos de φdr. Tem o menos dos dois lados, isso aqui vai dar. Isso aqui é R igual a A, viu, pessoal? R igual a A. Então, isso aqui quer dizer ε0 dφ1 dr em R igual a epsilon dφ2 dr R igual a A. Certo? Então, a quarta equação. Então, nós temos só mais duas constantes para determinar. Né? Essa não existe mais, nem a A1 existe mais, que é essa aqui. Então, tem B1 e A2. Então, uma surge da continuidade do potencial e a outra da epsilon vezes a derivada em R igual a A. Calculou, resolve o sistema, obtém as constantes e tem a solução final. Né?
Então, se for calcular, vai dar esse resultado aqui, certo? Está aqui, né? Dá esse resultado aí, certo? Dá esse resultadozinho mais ou menos extenso, né? E aí vocês façam como sugestão, faça essas continhas para confirmar que está certo, né? Observe o que dá os campos, né? Campo dentro é linear, como deveria ser. Basta olhar aqui para o potencial, né? Isso aqui é a derivada da zero, isso é uma constante só, né? É o valor do potencial em R igual a zero. Na origem, o potencial é finito, vale isso aqui. A derivada disso dá ρ0 R sobre 3 epsilon zero. Aí você tem... aqui tem o menos, tá, pessoal? Por isso que parece menos gradiente, né? E do lado de fora, aquela expressão que a gente já conhece, né? Já sabe, vale o inverso quadrado da distância, tá certo? Outros exemplos para sugestão de exercício, né, para vocês fazerem. Considere esse exemplo. Vou só ilustrar por que são problemas separados, né? Aqui você tem do lado de dentro, não tem carga. Do lado de fora não tem carga, certo? Mas tem uma superfície esférica de carga aqui, certo? É uma região de carga. Na verdade, isso é só uma idealização matemática. Uma lâmina de espessura zero com carga suspensa, certo? Com densidade ρS constante igual a sigma, né? Então, por que tem que ser duas soluções e uma só não resolve o problema? Essa é a pergunta. Pelo seguinte, como tem carga de superfície, tem descontinuidade em D, normal, né? E D normal é a derivada do potencial. Quer dizer, tem descontinuidade na derivada do potencial em relação a R, R igual a A. Então, uma função só não pode descrever o problema, tem que ser duas. Tá? Então, resolve a solução da equação Laplace, duas constantes, resolve aqui duas constantes, faz as considerações, né? Em R infinito dá zero, em R igual a zero é finito, elimina já logo duas, ficam duas, para serem resolvidas com as condições de contorno aqui. Continua, potencial é contínuo aqui, e o D normal é descontínuo, você resolve. Tá? Mesma coisa para esse problema aqui, ó. Esse problema aqui é um problema que está proposto na lista, eu acho, certo? Né? Regiões vazias, tá certo? Tudo vácuo, né? Aqui tem um eletrodo aterrado, aqui tem outro eletrodo aterrado, e você bota uma superfície de carga aqui, esférica, certo? Mais uma vez, né? A região aqui é um eletrodo, potencial é constante, aqui não tem importância, no caso é zero, certo? Então, a sua fronteira, né, vai daqui até aqui. Tá? E no meio tem uma região de carga. Então, você tem, mais uma vez, Laplace, Laplace. Daí tem condição de contorno. Potencial contínuo, D normal descontínuo. Daí resolve. E com isso você determina, dada essa carga total aqui, qual é a carga induzida aqui e induzida nessa superfície externa. Pode calcular, certo? Mais um exemplo, né? Que ilustrar o que eu já fiz, né? Eu vou fazer aqui, só para mostrar, tá certo? Como surge uma solução que a gente já fez antes, né? Veja esse exemplo, tem que ter muito cuidado para resolver esse problema, né? Porque resolver o potencial de uma linha de carga infinita, a gente já viu isso antes, né? A gente viu que dá uma função que diverge, tem uma constante que fica infinita. Tá? Já fizemos isso, em 2 aulas atrás, eu acho. A gente fez o quê? A gente fez com que ela fosse finita, mostrou como é que é o potencial, e falou, vamos aumentar o comprimento, essa constante fica grande, mas é uma constante. Né? Vamos ver aqui como é que fica, tá certo? Uma linha de carga, aqui está a expressão para a densidade, e eu agora aterro esse cilindro aqui. Esse problema é um pouco diferente daquele que foi feito antes. Eu tenho agora uma fronteira, né, que delimita a minha região. Tá? Então, vamos lá, vamos resolver a equação diferencial. Então, Laplaciano de φ dentro é menos ρ sobre epsilon, na região, né?
e a função densidade é dada por essa expressão, fora do eixo Z, laplaciano igual a zero, tá? Depende só de R pela simetria, e o laplaciano em cilíndricas, ao invés de ser 1 sobre R maiúsculo 2 aqui, é 1 sobre R, e R ddr, né? E por integração, isso aqui vai dar... Primeira integração vai ser ddr disso é uma constante, né? Aliás, ddr disso é igual a zero, né? Então isso aqui é uma constante, então a derivada é a função inversa, cuja integral dá logaritmo. Né? Então a função geral, a solução geral é a mais b log de r, certo? Bom, daí você tem a condição de contorno. Em R igual a A, o potencial está aterrado, certo? Φ de A igual a zero. Uma condição, né? Certo? Mais uma vez, vamos fazer aquela questão de integrar em torno, né? Em torno da linha de carga, tá certo? Bom, aqui tem uma relação entre B e A, não é isso? Vamos integrar na região R menor ou igual a R0, num comprimento finito do sistema. Aqui vai dar o resultado do segundo membro, né, da carga, né, sobre ε0, tá? E, novamente, usamos o teorema de Gauss para calcular, certo? Resolver o problema em torno da linha de carga, né? E como φ é conhecido, o gradiente de φ vai ser B sobre R, né? B sobre R. Certo? Eu integro aqui num comprimento finito, né? Certo? Então, a superfície é um elemento de área dz, R de φ, né? E aqui está a derivada do campo. Então, dá 2πL, onde L é o comprimento do cilindro, vezes B, certo? Né? Então, esse L cancela, então B é menos lambda sobre 2π ε0, certo? E A é igual a lambda log de A sobre 2π ε0, certo? Então, o potencial é obtido, né? A e B calculados. Então, aqui está o potencial, certo? Esse é o resultado aqui. Agora não tem mais aquele problema lá de divergir uma constante que vai para infinito. Por quê? Porque eu tenho o cilindro aterrando o potencial, certo? Antes, quando a região é ilimitada, né, daí fica a função logarítmica que vai para infinito em R igual a infinito, certo? Fica liberado. Aqui não, em R igual a termina, dá zero o potencial, né? Esse é o resultado do potencial. E aí você tem um campo elétrico, certo? Fácil calcular, né? Menos a R de φ dr, aqui está o resultado final, certo? Muito bem. Ok. Não é porque a linha de carga tem espessura zero, né? O cálculo coaxial tem mas ele pode ser usado para resolver o cálculo coaxial também, se quisesse, né? Aplica uma diferença de potencial e resolve, né? É mais fácil do que esse aqui, porque esse aqui tem função delta, no outro não vai ter. Certo? Bom, vamos resolver a equação de população agora de uma forma geral, certo? Então, suponha que você tenha, aí, né, um meio homogêneo, tá certo? Porque eu abri demais, deixa eu fechar aqui. Ou seja, uma distribuição de carga num meio homogêneo de permissividade epsilon, certo? Podia ser uma carga dentro d'água, né? Meio homogêneo e a carga está imensa na água. Então você tem esses problemas aqui. Ora, a solução disso aqui, já mostramos que é dado por essa expressão, que é a integral de ρ dv sobre 4π epsilon x menos x'. Satisfaz a equação de Poisson? A pergunta é essa. Vamos testar, né? Então, vamos lá. Calculo o laplaciano de φ, né? Vamos calcular o laplaciano da função. É o laplaciano dessa integral. O laplaciano atua só sobre
x. X' não é a variável para o laplaciano. Então, eu posso ir direto, né? Vou calcular o laplaciano direto disso aqui. Passo por cima de todo mundo. Né? Fica esse fator que não depende de x fora. Laplaciano disso. Quem é o laplaciano disso? Menos 4π delta. Certo? Joga aqui, vai ficar o quê? Ó, 4π cancelou, né? Ficou menos. Epsilon saiu. Integral de volume de ρ de x' delta de x menos x', que nada mais é que em todo espaço integral ρ de x. Satisfaz a equação de Poisson. Tá? Observe que o uso da função delta agora facilita a gente mostrar algumas coisas rapidamente. Né? Bom, essa é a solução quando o meio é ilimitado, né? Que você tem a densidade de carga e o meio é totalmente homogêneo, certo? Bom, mas vamos assumir ainda o segundo caso, um meio homogêneo limitado, mas com imposições para o potencial na fronteira. Que imposições são essas? Né? Você pode ter eletrodos como eu acabei de fazer, né? Eu tinha um cilindro. Tem eletrodos que impõem que o potencial seja constante sobre eles. Certo? Então, ou outras condições de controle que a gente vai se deparar no curso. Né? Então, aqui está o problema a ser considerado. Certo? Aqui está mais ou menos os elementos que aparecem na formulação, né? Superfície que limita um volume em que a normal posterior do volume na superfície é N, a elemento de área de sigma', o elemento de volume da carga é x', x é onde você obtém a grandeza elétrica φ, e o meio, mais uma vez, é tudo com a mesma permissividade, certo? Bom, então a gente vai agora começar a introduzir algumas identidades de Green para poder derivar a solução para esse problema. A gente vai obter uma expressão integral sem resolver exatamente o problema, mas vai mostrar como o potencial depende não só daquela integral de volume que a gente falou antes, certo? Mas de alguma coisa aqui na fronteira. De que forma depende, né? Bom, vamos derivar as identidades de Green, certo? Que estão lá no capítulo 1, né? Mas eu vou aqui repetir rapidinho, certo? Elas são obtidas fazendo um artifíciozinho, definindo um vetor, que é o produto de uma função vezes o gradiente de uma outra função, e a pico-teorema de Gauss, certo? Divergente de A. Né? Então, quando eu aplico o teorema de Gauss, isso aqui é o fluxo do vetor, né, para o exterior. Certo? E, nesse caso, o vetor anormal é psi na superfície fronteira, nabla projetado na normal, né, é a derivada com relação à coordenada xn, a coordenada normal à superfície. Então, em cada ponto, a coordenada normal é xn, varia, né, normal à superfície. Então, isso dá psi d φ de xn de sigma, certo? Olha, por outro lado, divergente disso é uma regra da cadeia, né? Que está aqui, né? Da psi laplaciana, psi divergente de gradiente da laplaciana, mas esse produz escalar com gradiente desse. Né? Certo? Bom, então essa é a primeira identidade. Simplesmente expandindo isso aqui, dá isso aqui, integral de volume disso, né? Ou seja, essa integral de volume, sem 3D, né? Dá isso aqui. Nós fizemos lá em fundamento de ótica em 2D. Se você fizer em 2D, você pega só dv, você pega uma... Vai ficar, aqui vira integral de linha, aqui vira integral de superfície. Mesma coisa. Tá? A gente usou lá para guias circulares, para poder derivar algumas relações. Tá? Mas a relação mais geral é essa aqui. Certo? Olha, a outra coisa que eu posso fazer é trocar a posição. Então, essa aqui é a primeira identidade, né, de Green. Certo? A outra é você trocar psi por φ, gerar uma nova identidade, primeira identidade, e subtrair uma da outra. Né? Fica assim, φ, laplaciano de psi. Isso aqui não muda, né? Isso aqui fica a mesma coisa. Mas no caso físico, tanto φ quanto psi são potenciais.
Não, são funções quaisquer, três variáveis. Qualquer função. Né? A gente vai usar essas propriedades do espaço 3D para poder derivar o que a gente quer. Então, vai dar φ de psi de xn, de sigma linha, né, no caso. Certo? Daí subtrai, né? Então, esse termo cancela. Certo? Daí fica uma diferença na superfície, fica... Por que isso é interessante? Porque tem um laplaciano aparecendo e nossa equação é laplaciana, né? Isso serve tanto para a equação de Laplace de Poisson como a equação de Helmholtz, né, que aparece lá na frente. Tem um laplaciano, né, equação na onda. Certo? Bom, e quando a gente faz isso, a gente obtém a segunda identidade de Green, né? Que está aqui, tá certo? Mostrada. Certo? Então, em resumo, primeira identidade e segunda estão aqui. Né? A primeira é simplesmente uma relação em que você aparece o produto dos gradientes aqui, né? Acho que isso aqui está errado, né? Isso aqui está errado. Está errado isso aqui. Não tem isso aqui, não. Isso aqui é na segunda, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui está sobrando. Φ de psi laplaciano, né? Deixa eu ver. Isso aqui não tem, tá, pessoal? Tem um errozinho aqui, tá? É só isso aqui. Identidade. E a segunda, sim. Daí você subtrai, daí tem essa diferença, né? Coordenada normal é você fazer produto escalar do vetor posição com o versor n, né? Observe que aqui é a derivada em relação à variável de integração, né? Então, x' escalar n dá xn'. Né? Esses linhas sempre representam variáveis de integração, né? A gente vai obter uma possível forma integral para o problema, ou seja, o φ tem alguma coisa na superfície que a gente precisa saber que coisa é essa. A gente vai derivar, vai obter fazendo isso. Vamos pegar, então, duas funções. A primeira função, a laplaciano dela é menos ρ sobre epsilon, certo? Né? A segunda função, isso aqui está errado também, laplaciano de psi é menos 4π delta, certo? Ok? Ou seja, uma função satisfaz a equação de Poisson. A segunda é aquele potencial de uma carga pontiforme, tá certo? Menos 4π epsilon a carga. O valor da carga, aliás, é 4π epsilon. Porque 4π epsilon sobre epsilon, tá certo? Dá esse número aqui. Ou seja, não importa, né? Eu peguei uma função que satisfaz a equação diferencial. Nós sabemos que essa função é dessa forma. Observe esse linha aqui, tá, pessoal? Por isso que tem um linha aqui na frente, tá? Então, vamos jogar essas duas na identidade, na segunda identidade, certo? Então, vamos lá. Laplaciano linha de psi é 1 sobre x' menos x, certo? Desculpe. Laplaciano linha de psi é menos 4π delta aqui, tá certo? Entra aqui. Né? Observe, né? O que vai acontecer quando ele faz isso? Quando eu for integrar o delta de x' menos x dv, vai dar φ de quem? De x. Né? E daí vai ficar menos psi, que é a sua inversa, laplaciano de φ, que está aqui, tá certo? Então vamos ver o que acontece, né? Aqui está mais ou menos o que aconteceu, tá certo? Isso aqui já mostrando que dá aquele resultado que eu falei. E aqui tem a função ρ sobre epsilon, né? dv. E aqui aparece aquela derivada normal, né? Da função inversa. Aparece a função na fronteira, função potencial que você quer determinar. E aparece a derivada normal da função na fronteira. Quando resolvemos isso e isolamos, isso aqui sai, aqui não tem mais integral, virou uma função φ mesmo, tá certo? Isso aqui vai dar esse resultado aqui, ó. Vou tentar aumentar um pouquinho. .
que dá, né? Mais ou menos, o máximo que eu posso, certo? Ou seja, o φ é uma integral de volume daquela, certo? Que a gente já tinha, né? Mais a influência da fronteira, certo? De que forma a fronteira influencia a solução final. Então, nesse exemplo, nessa escolha específica, eu fiz escolha específica de duas funções, né? Eu resolvi o problema. Então, nessa escolha específica, eu tenho... Isso aqui é calculado, eu posso calcular tranquilamente, dado a geometria, isso aqui é calculado, né? Então, essa relação mostra que isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido. Então, eu preciso conhecer quem é o potencial na fronteira e quem é a derivada normal do potencial na fronteira. Duas informações simultaneamente, certo? Bom, a gente sabe o seguinte, que eu não posso, independentemente, especificar essas duas coisas, certo? Se eu especifico o potencial na fronteira, eu tenho uma solução. Tenho um resultado. Se eu especifico a derivada normal, eu tenho outro resultado, que não é o mesmo, são resultados diferentes. Isso aqui é apenas uma forma matemática de expressar a solução, mas não é a forma mais conveniente, né? Então, a gente pode resolver problemas que têm soluções distintas, né, se eu especificar o potencial na fronteira, apenas. É o caso quando você tem eletrodos e o potencial é mantido em valores fixos, por exemplo, certo? Por exemplo, né? Ou um sistema mais complexo, uma linha de transmissão, os condutores, né, cada um com potencial, diferença, etc. Né? Então, esse é o chamado problema de valor de fronteira de Dirichlet. Certo? Um outro problema é quando a derivada normal é especificada. Certo? É outro problema distinto. Esse é chamado problema de valor de fronteira de Neumann. O que é a derivada normal? É uma medida, por exemplo, do campo elétrico normal. Certo? É como se você soubesse o campo elétrico normal na interface. Você sabe a derivada, né? É claro que eu vou ter uma solução aí única, né? A gente vai falar já sobre isso, aqui, a menos de uma constante. Tá? Mas a variação da função que dá o campo é única. Porque a constante sai do problema, né? A constante na derivada dá zero, certo? Quando eu falo que eu conheço a derivada de uma função e não conheço a função mais a derivada, é porque eu posso resolver o problema a menos de uma constante. Porque a derivada da constante dá zero, e na fronteira satisfaz, né? Qualquer função que difira da solução que eu obtenho por uma constante satisfaz a condição de derivada conhecida na fronteira. Né? O caso ali da equação geral, foi encontrado no potencial. Tá, isso aqui é um tipo de solução. Mas quando for usar isso aí para solucionar, ou eu vou usar só o potencial na fronteira, ou só... Não, na verdade eu não posso nem usar essa fórmula aqui, tá certo? Pelo seguinte... Aqui eu só posso, porque o que eu estou dizendo para você é o seguinte, isso aqui só está mostrando que a fronteira tem uma influência na solução. Certo? Com essa escolha que eu fiz, foi assim que ela se manifestou. Está aparecendo aqui tanto potencial como sua derivada normal. Mas eu estou dizendo que você resolver um problema com potencial dado, tem uma solução. Com a derivada normal dada, é outra solução diferente. Então eu não posso, independentemente, especificar duas coisas, que dá uma inconsistência. Não bate a solução, sabe? Não funciona. Só se eu pegasse a minha solução, por exemplo, a solução obtida para φ conhecido, calculava essa solução, daí falava, bom, então a derivada na fronteira é tanto, daí botava aqui, certo? Daí funciona. Ou então a derivada na fronteira é tanto, resolve o problema, daí, bom, quem é a função? Bom, a função é obtida na fronteira tanto. Só se fosse o mesmo problema, mas problema independente, né, não dá para a gente resolver, certo? Então, eu não posso especificar independentemente, de forma arbitrária, tanto o potencial como a sua derivada normal. Tá? Então, porque os problemas são bem caracterizados. O de Dirichlet é um, Neumann é outra solução, separada. Né? A gente vai ver como é que se separa essas coisas já, tá certo? Então, é isso que eu estou falando aqui, nessa observação, né, para vocês gravarem. Né? Soluções são distintas, não é possível gerar uma solução que satisfaça ambas as condições de fronteiras, se estas são impostas arbitrariamente, exceto se isso ocorrer em porções complementares da fronteira. Por exemplo, né? Estamos mostrando aqui, no diagrama, né? Então, vamos já falar disso, eu vou mostrar o que é porções complementares. Né? Então, o teorema da unicidade, eu acho que
nós não demonstramos aqui. Não demonstramos, sim. Está demonstrado aqui. Vou fazer isso agora, já. Mas só o teorema da velocidade diz o seguinte: a equação de Poisson tem solução única em uma das seguintes situações. Problema de Dirichlet, que o potencial é especificado. Problema de Neumann, em que a derivada normal é especificada. Ou problema misto, em que ambos são especificados, mas em lugares diferentes. Você fecha a fronteira, em cada pedaço você tem uma especificação. Então, vamos ver. Neumann é esse aqui, né? Certo? Tem aqui uma região homogênea, especifica o potencial da fronteira, a solução é uma só. Quando eu falo a solução é uma só, as constantes estão obtidas, aquelas constantes que a gente fala. Certo? O outro é o potencial especificado, a derivada normal do potencial especificado. Aqui, qualquer solução da forma φ igual a... Você obtém uma solução e φ mais uma constante é uma outra solução. Tem um número infinito de soluções que diferem para uma constante, só que a derivada da constante é zero. Então, por que é a única solução? Porque é assim, vou fazer só uma ilustração simbólica. Potencial, φ, né? Daí, o outro que difere para uma constante é a réplica disso aqui, só que ele está deslocado. Φ mais constante. Ambos têm a mesma derivada. E quem é a derivada? É o campo elétrico, que é a grandeza realmente final que eu quero. Tá? A solução é única. Tá? E, finalmente, o problema misto, em que está ilustrado aqui, né? Em que o potencial e sua derivada normal são explicados, mas em lugares diferentes, não no mesmo lugar. Aqui não tem constante arbitrária. Por quê? Porque eu amarro a solução pelo valor do potencial em alguns lugares. Então, não pode ter constante arbitrária aqui. Nesse caso, volta a ter só uma solução sem constante arbitrária. Sabe? Se você especificar potencial na superfície, então o campo elétrico na superfície é único. Não, na superfície não, em todo o volume, em toda a região limitada pela superfície. Só tem uma solução. Certo? Mesmo que você não saiba que constante é essa, independentemente do valor da constante, certo? O campo é único. E a função é única, porque a variação dela é única, né? É isso que a gente quer dizer, certo? Diferir para a constante arbitrária não tem importância, na realidade. Né? É aquela questão da referência, né? Bota a referência onde quiser, certo? Então, como é que a gente elucida aqui o potencial, certo? Que são problemas diferentes em cada caso desse. Né? Como é que a gente faz isso? Vamos dar uma olhada. E aí é que vem a questão da função de Green. Né? A gente fez uma escolha que foi a função inversa, não foi? Tá, a segunda função auxiliar. Mas vamos, ao invés da função inversa, vamos botar uma função chamada função de Green para a equação de Poisson, que é a função inversa, mais uma outra função. E o que tem nessa outra função? Bom, ela não pode alterar o fato do laplaciano da função delta. Então, vamos lá. Quem é essa função? Bom, o laplaciano de G vai ser menos 4π delta mais laplaciano de F. Certo? Eu quero usar que isso dê só isso. Então, eu quero uma função F auxiliar, tá certo? Tal que o laplaciano dê zero. Né? Então, F é escolhida de forma a satisfazer a equação de Laplace. Então, eu construo uma função chamada função de Green. Na última transparência, a gente mostra aqui o que quer dizer realmente, né? E você vai entender facilmente isso aí. Certo? A função de Green tem essa propriedade. Laplaciano de G vale menos 4π delta. E ela é parecida com a função inversa, mas só que ela difere um pouco. Certo? Eu vou escolher esse F de forma que eu tenha os meus problemas de Neumann e de Dirichlet, e misto, aparecendo. Tá? Então, é isso que ele vai fazer. Então, F tem que satisfazer o laplaciano igual a zero. Certo? A gente vai ver depois que tem interpretação simples para a função de Green. Tá? Então, alguns problemas que a gente vai resolver. Muito bem. Então, se eu aplico agora essa função, ao invés de função inversa, a função G, que tem laplaciano menos 4π delta, o que acontece com as nossas expressões anteriores? Não, o que acontece é que no lugar da função inversa, aparece a função G, certo? Onde tiver a função inversa, aparece a função G. Só isso. O F não vai aparecer explicitamente, não. Vai aparecer G no lugar da função inversa. Porque antes não tinha isso, né? Então, agora é isso mais isso que é isso aqui, certo?
Então, o que acontece? A solução dá... Antes era ρ sobre 4π epsilon 0x menos x', né? Ficou o g no lugar, certo? E aqui na superfície fronteira ficou a derivada da função inversa, é a dg dn, dx, né? E a função inversa que estava aqui ficou o g dφ dx. Tá? Então, o que a gente faz? Para problema de valor de Dirichlet, eu determino uma função de Green chamada GD, tal que Laplaciano de GD é menos 4π delta e G na superfície seja zero. Por quê? Porque com isso aqui sai. Eu tenho um problema em que eu só preciso conhecer o potencial na fronteira, problema de Dirichlet. Tá? Então, tem que resolver o segundo problema, resolver a equação diferencial, que é a resposta a um impulso do sistema, certo? Com a condição de contorno homogênea, ou seja, resolvo um problema com aquela geometria idêntica, com o mesmo problema, só que eu resolvo o problema em que é como se tivesse uma carga pontiforme lá no centro, certo? Se eu botar uma carga pontiforme, qual é a solução potencial, que é o GD, mais ou menos, certo? Dado que o potencial na fronteira é zero. Eu resolvo esse problema aí, daí joga, resolveu, joga aqui, você tem a solução final para o φ. Né? Faz o integral de volume, e aí aparece a dependência com a condição de contorno do potencial na superfície. Isso aqui é conhecido, está resolvido o problema. Esse é o problema de Dirichlet. Se eu tiver outra situação, certo? De Neumann, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, tá certo? Com a condição de fronteira. Tá? Bom, deixa eu mostrar por quê. Bom, de qualquer forma, a função para o problema de Neumann seria uma função que satisfaz essa equação, tá? Mas observe que, por causa disso, né, já mostrou anteriormente, uma função que é governada por uma função de Dirac aqui do lado direito, quando você integra no volume que envolve essa singularidade, o resultado não dá zero. Certo? Ou seja, pelo teorema de Gauss, né, a integral de superfície da derivada normal da função delta não é zero. Ou seja, eu não posso botar aqui zero, tá certo? Deixa eu ver se eu apago esse negócio aqui. Peraí. Essa borracha é meio estranha. Você não sabe que está apagando, mas ela apaga, certo? Bom, deixa eu apagar aqui. Então, porque, observe, eu naturalmente, para resolver o problema de Neumann, ia fazer, bom, eu vou escolher uma função que é a derivada normal da zero, certo? Eu tenho só, assim, aparece então só na fronteira quem? Resolveu para G de Neumann, e aí você tem a derivada normal de φ aparecendo, que é o problema de Neumann. Você conhece a derivada normal. Mas só que isso aqui não pode ser zero, certo? Isso não pode ser zero. Por quê? Porque se a função satisfaz essa equação diferencial, quando eu integro no volume em torno da singularidade e transformo pelo teorema de Gauss na derivada normal, isso não dá zero, dá menos 4π. Eu não posso botar zero aqui, então. Então, a melhor escolha que eu posso fazer, certo? Eu posso fazer uma escolha simples, né? Assuma, por exemplo, que a derivada normal seja menos 4π sobre a área. Porque quando eu integrar vai dar menos 4π, satisfaz essa condição. Tá? Então, se eu escolher a derivada normal para o problema de Neumann como sendo uma constante, né? O que acontece? O potencial vai ser dado pelo quê, né? Aqui está o mesmo núcleo, né? O kernel é o mesmo, tá certo? Aparece aqui a derivada já calculada, já eu joguei já, tá certo? Tinha uma derivada normal aqui, tinha um 4π que cortou, tá certo? Daí ficou aqui, ó, φ integral na superfície do potencial. E aqui aparece a derivada normal, função de Green. Isso é o valor médio do potencial na fronteira. 1 sobre a área integral de superfície do potencial, o valor médio. Então, o potencial vai ser dado pelo quê? Seu valor médio, para essa escolha, tá? Mais aquela integração, que já tinha, mais a influência da derivada normal do potencial, que é o problema de Neumann. Né? Isso aqui não tem importância, certo? Não precisa nem calcular isso aqui. Né? Basta você deixar lá. Fica dependendo de uma constante que não tem importância, porque você, quando derivar... Não... Então, para o problema de Neumann, você faz o quê? Resolve um problema de valor de fronteira de Neumann, certo? Em que a função de Green satisfaz essa equação,
e a condição de contorno para a derivada é dada por isso aqui. Tá? Esses problemas são mais fáceis de resolver por causa dessa singularidade. Porque quando você sai da singularidade, é a função de Laplace. A função de Laplace tem que ter uma solução simples. Tá? Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Né? Essa solução pelo método da solução de Green é equivalente à solução da resposta, a obtenção da resposta do sistema linear. Né? Nosso sistema aqui é linear. Né? Φ e Rho aumentam um linearmente com o outro. Certo? Governado por equação diferencial, né? E a equação de Green, a função de Green é a resposta ao impulso. Tá? Então, como é que você resolve sistemas lineares? Né? Joga o impulso, obtém a função. Né? Daí a função, a uma entrada arbitrária é a convolução, não é isso? Não é a convolução. Isso aqui é a convolução, vocês estão vendo? Só para você ver. Aparece a condição de fronteira, independente, mas isso aqui é a convolução. Tá? Mesma coisa. Tá? Então é esse aqui, né? Esse esquema aqui. Estimula com impulso, obtém a função de Green. Tá? É assim que você resolve. Né? Daí, uma função arbitrária obtém a função potencial. Tá? Ok, pessoal? Bom, o problema misto, né, não é difícil de entender. Né? Eu posso escolher, tá certo? Resolver para uma função de Green, tá certo? Com a função de Green sendo nula Aqui eu posso fazer a derivada normal da função de Green para o problema misto ser zero, certo? Porque eu não tenho problema de... Estou agora resolvendo um problema que a função de Green tem valores, né? E tem derivada zero. Então não tem problema de integrar e dar um valor constante, tá certo? Né? Então, isso aqui é resolvido como consequência dos outros problemas, né? É fácil se perceber por quê. Tá? Ok? Alguma dúvida?